Então, em primeiro lugar, quero dizer aos irmãos que eu não vim hoje trazer aqui uma mensagem tradicional. Hoje nós vamos pensar juntos. Hoje nós vamos adotar a dinâmica de uma palestra. Inclusive, se houver alguma pergunta depois, os irmãos quiserem escrever, não sei se é possível, pastor Marcos, dentro da possibilidade eu respondo, tá bom? Mas vamos lá. Ok. Tá ótimo. Pensamentos e sentimentos homossexuais. Amados, primeiramente é necessário definir conceitualmente o que é homossexualismo ou homossexualidade, como preferem alguns, né? Eu não costumo ser refém dessa nova ortografia que alguns propõem. Na verdade, há uma discussão aí, as pessoas ligadas aos movimentos LGBT, eles não gostam que se use a palavra homossexualismo, porque supostamente daria uma conotação de enfermidade, então eles preferem homossexualidade. Eu não me prendo a isso porque o sufixo ismo não significa necessariamente doença, né? Nós temos cristianismo, islamismo, comunismo, e não há nenhuma conotação pejorativa no sufixo ismo. Então eu não sou refém dessa nova ortografia aí. As pessoas hoje insistem em dizer, né, qual é o gênero de alguém. Eu, como sou um relativo conhecedor da língua portuguesa, o que tem gênero são coisas, é gramática que estabelece gêneros, né? O livro, gênero masculino, a Bíblia, gênero feminino. As pessoas têm sexo, né? Mas, enfim, eu não vou entrar nessa polêmica. O fato é que nós vamos tratar hoje conceitualmente do que é isso, do ponto de vista humano e do ponto de vista cristão, tá bom? Hoje nós vamos tratar do tema sob o prisma cristão, sob a égide da palavra de Deus, mas sem nutrir, contudo, amados, qualquer tipo de preconceito ou iniciativa de exclusão social para aqueles que são, para com aqueles que são adeptos da prática, né? O homossexualismo, uma definição bem básica, é atração por e ou relação amorosa e ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Então, vamos lá. O homossexualismo é atração, é a relação amorosa entre indivíduos do mesmo sexo, né? Obviamente não fraternal, libidinosa, no sentido sexual. A primeira pergunta que surge é o seguinte: como a Bíblia encara e define o homossexualismo? Em primeiro lugar, amados, eu quero fazer um pedido de perdão antes de continuar. Eu quero pedir perdão aos surdos que estão aqui bravos comigo, porque eles queriam hoje, a comunidade surda, a Silsa trabalha com Libras, minha esposa, e eles queriam hoje, como eles acompanham os meus status, e alguns deles são alfabetizados, inclusive a Giovana, que é a ovelha minha de longa data, e eles estão bravos comigo aqui porque eu não consegui um tradutor. A Silsa traduz, né, fala Libras, mas quando vai se traduzir a palavra de Deus, né, é muito complicado. Precisa de uma pessoa mais experiente, e a Silsa não se sentiu à vontade para fazer a tradução. Então, peço perdão aos surdos. Peço perdão, essa palestra estará disponível em Libras no meu canal. A pastora Silsa vai providenciar, tá bom? A tradução em Libras, porque é um tema que os surdos, a comunidade surda, não quer ficar fora da discussão. Então, peço perdão a vocês, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, amados, cumpre dizer que o homossexualismo não é definido como uma doença ou uma condição inata, nem pela palavra de Deus, nem pela ciência. Vamos explicar isso, né? Algumas pessoas antigamente, inclusive a medicina, chegava a ter um CID para o homossexualismo, como se o homossexualismo fosse uma doença. Não é. E a palavra de Deus também não diz que é. Então, primeira coisa, o homossexualismo não é doença, nem é uma condição inata, ou seja, ninguém nasce homossexual. Em que pese muitos, né, terem olvidado esforço em pesquisa científica, em pesquisa acadêmica, nunca se descobriu, se identificou, se isolou um gene, um cromossomo que defina ou determine que uma pessoa deva ser homossexual ou assim nasça. O que a ciência prova e a Bíblia endossa, a Bíblia concorda, é que o homossexualismo é comportamental, é uma preferência sexual adquirida em vida, uma livre escolha do ser humano. Então, essa é a visão bíblica e até hoje a visão científica que não foi desdita, que não foi contraditada, tá bom? Não há também, meus amados, um só texto bíblico que associe a prática homossexual com possessão demoníaca. Fosse assim, meus irmãos, todos os praticantes de pecados sexuais, como fornicação, adultério, seriam considerados imediatamente endemoniados, o que a gente sabe que não é verdade, né? Não é porque a pessoa praticou adultério ou fornicou, o jovem da igreja que infelizmente antecipa a relação sexual antes do casamento,
Não podemos dizer que ele é endemoniado, né? E da mesma forma, o homossexual não se pode dizer que ele necessariamente seja endemoniado. A possessão demoníaca é uma realidade que nós, cristãos protestantes, especialmente os evangélicos pentecostais, acreditamos que exista, mas não é dessa forma. Então, de fato, a Bíblia ensina que o homossexualismo constitui-se um pecado sexual, como também é a fornicação, o adultério, a bestialidade e tantos outros. Eu vou falar sobre esses pecados sexuais agora, à luz da palavra. Nós vamos entender pecado, né? Senão a gente vai ficar brigando aqui. A palavra pecado em grego é amártia, significa errar o alvo. Todo mundo, acho que as pessoas, os evangélicos sabem disso, mas pecar é errar o alvo. A gente quer acertar. Alguém que erra o alvo não erra, na verdade, intencionalmente. Nós erramos o alvo tentando acertar, mas infelizmente por inabilidade erramos. E o padrão de moralidade sexual bíblico, amados, ele é muito elevado e difícil de ser observado até pelos cristãos, que muitas, infelizmente, muitas vezes erram o alvo na questão sexual, pecam. Segundo as escrituras sagradas, o sexo é reservado exclusivamente às paredes do matrimônio. Sexo, biblicamente falando, só é lícito quando praticado exclusivamente por dois indivíduos de sexos diferentes e, mesmo assim, apenas quando casados. Então, vamos combinar. O padrão de moralidade sexual cristão é muito diferente do padrão de moralidade sexual do mundo. E eu vou dizer daqui a pouco, nós não queremos impor isso. É o nosso padrão, é aquilo que nós acreditamos. E realmente é muito elevado. A Bíblia diz em Hebreus 13:4, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4, né? Mas vamos definir, então, rapidamente aqui, eu sei que o tempo é muito curto, os pecados sexuais. Muita gente boa entrando aqui, participando, que legal, Deus abençoe, viu? Uma alegria estar com vocês na live. Sendo assim, são vários os pecados sexuais, os quais são chamados genericamente pela escritura de prostituição, vem do grego porneia. E vamos definir aqui, eu vou definir em termos mais leigos possíveis. Prostituição, biblicamente falando, é qualquer relação física com conotação sexual, libidinosa, ou seja, da satisfação da libido, do desejo sexual, e não fraternal, ou seja, que não diz respeito a irmãos, sem maldade, entre pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo. Tudo engloba prostituição. Então, o beijo que nós damos, por exemplo, se eu der um beijo no pastor Marcos, é um beijo fraternal, um abraço fraternal. O beijo que eu dou nas minhas irmãs, o beijo que eu dou nos meus irmãos, são beijos e contatos físicos, um abraço, que são fraternais, não tem nenhuma conotação libidinosa nem de satisfação sexual. A prostituição, a porneia, né, que a Bíblia fala, que genericamente engloba todos os pecados sexuais, é o contato físico entre homem e mulher, mulher e mulher, com conotação sexual, libidinosa, de satisfação do desejo, da lascívia, e fora do casamento, tá bom? Basicamente, os pecados sexuais são fornicação. O que é fornicação? Relação sexual entre pessoas solteiras do mesmo sexo. Adultério, relação sexual entre uma pessoa casada com outra que não seja o cônjuge, né? Então, basta que uma pessoa seja casada, aquele que é solteiro e tem relação com eles também pratica adultério. E o homossexualismo, que é a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, embora o texto sagrado enumere muitos outros pecados sexuais, como incesto, ou incesto, como dizem alguns, a bestialidade, etc. A igreja sempre enfrentou dificuldades no tocante aos pecados sexuais. Não adianta, você que é jovem, eu tenho 46 anos de idade, né? Você que é jovem, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A igreja tem dificuldade, sim, com a questão sexual. Há muitos desvios sexuais no meio da igreja. Alguns explícitos, alguns que se revelam e alguns escondidos. Há pessoas que levam vidas duplas dentro da igreja na área sexual. Me permita ser bastante sincero. Eu estou cansado de ver nas redes sociais, agora recentemente, 2 pastores importantes aí se envolveram. Pastores famosos, com milhões de seguidores e milhares de seguidores, sei lá, nas redes sociais, se viram envolvidos em pecados sexuais, em adultério. Nós temos casos na igreja, infelizmente. E você acha que isso é novo? Então eu vou ler para você a palavra de Deus. Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 em diante. Geralmente se ouve, disse Paulo, que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Olha só, estáis ensoberbecidos, nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que
que o que tal ato praticou, melhor dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja que a igreja de Corinto já era uma igreja que tinha sérios problemas de moralidade sexual. E não vamos tapar o sol com a peneira, não. Tem no meio, inclusive do ministério, pessoas que têm dificuldade em manter, né, o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, que o bispo deve ser marido de uma mulher. E há pessoas que não cumprem. Na nave da igreja, há jovens que praticam sexo antes do casamento. Então não vamos ser hipócritas, como se a igreja fosse um centro de plena santidade. Não é. Nem a Bíblia revela isso. Ao contrário do que alguns querem fazer crer, amados, Deus trata todos os pecados sexuais da mesma forma. O homossexualismo é pecado tanto quanto o adultério. A fornicação com a bestialidade. Não há gradação entre pecados sexuais. Vou te provar isso. Se você for na Bíblia Sagrada, se você abrir o texto, quem quiser acompanhar comigo, é Levítico, capítulo 20, do verso 10 ao 21, lá no Velho Testamento, quando foram estabelecidos os padrões de moralidade sexual para Israel, que nos alcançam até os dias de hoje, veja aqui que é feita uma lista de pecados. Olha, vou começar aqui. Estou lá em Levítico 20, verso 10. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Graças a Deus, ninguém morre mais por causa de prática sexual, viu, amados? E eu nunca fui favorável à criminalização desse tipo de coisa. No Brasil, um tempo atrás, havia o delito de adultério, o crime de adultério. Eu sou advogado criminalista, sou professor de direito penal, nunca concordei com isso, mesmo porque ia faltar cadeia no Brasil, né? Não tem como a banda não toca desse jeito. Então, não tem que se criminalizar as condutas pessoais das pessoas. Isso é uma questão de moralidade, cada um tem a sua. Nós cristãos temos a nossa, que é bastante rígida. O mundo não precisa adotar a nossa moralidade. Mas vamos voltar aqui. Hoje ninguém morre, graças a Deus, por causa disso. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobrindo desse seu pai, ambos certamente morrerão, seu sangue será sobre eles. Está falando de incesto, né? Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, também morre. Quando também o homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, seu sangue será sobre eles. Eu pergunto, há alguma punição mais grave no delito, no delito não, na prática do homossexualismo? Não. Ele era tão mal visto quanto o adultério, a prostituição ou o incesto. Vamos continuar. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. Quando também, aí a mesma pena, era a pena de morte. Quando também um homem se deitar com um animal, a bestialidade, certamente morrerá e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem como, assim, o animal, o seu sangue será sobre eles. O homem que tomar a sua irmã, filha de seu pai, o homem que deitar com a mulher no tempo da sua enfermidade, descobrir a sua nudez. Aí vai dizendo, um elenco atrás do outro aqui, ó. É o homem que se deitar com a irmã da mãe, com a tia, o homem que se deitar com a mulher de seu irmão, né, com a cunhada. A punição era a mesma. Deus não faz gradação diferente entre pecados sexuais. O homossexual é tão pecador quanto o adúltero, quanto aquele que fornica. Diante de Deus, a situação é a mesma. E é muito grave esse tipo de pecado, por quê? Os pecados sexuais estão incluídos no rol dos chamados pecados para a morte, porque geram a separação imediata de Deus daqueles que os praticam. Geram morte espiritual. Olha o que diz 1 João 5,16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por isso não digo que orem. Vamos seguir aqui no texto bíblico. Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Dentro da prostituição estão incluídos todos os pecados sexuais que nós citamos aqui. Olha o que diz ainda 21:8 de Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, inclusos aí todos os pecados sexuais, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí vamos seguir aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aqui, a Bíblia exclui do reino de Deus, inclusive os alcoólatras, as pessoas que são adictas em qualquer tipo de droga, até mesmo o álcool, que é uma droga lícita. A Bíblia diz que os bêbados não entrarão no reino de Deus. Olha só. Então, vê-se que Deus coloca os pecados sexuais, o adultério, o sodomita, dentro dos pecados daqueles que são alcoólatras. Para nós,
é um padrão de moralidade nosso, cristão. Não é do mundo e não queremos impô-lo ao mundo. Fique bem claro. É o que alguns têm sido, mas haver sido lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Aí ele vai falando aqui, né? Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me convêm. Chega um determinado ponto do texto, eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, mas, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 20. Tá bom, amados? Eu trouxe aqui uma versão chamada de NVI, nova versão internacional, né? Que ele fala a mesma coisa com uma redação um pouco diferente, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Veja que essa versão, ela cita, a nova versão internacional, homossexuais passivos ou ativos, né? Porque algumas pessoas, a cultura brasileira é uma cultura machista, e tem alguns homens que são ativos, né, na relação sexual e dizem que não são homossexuais. A Bíblia considera todos homossexuais. Mas vamos lá. Mais alguns textos importantes. Romanos, capítulo 1, Romanos, todos nós conhecemos. Eu vou ler o texto na nova versão internacional, depois você pode ler aí na João Ferreira de Almeida, né? Revista e corrigida. Diz assim a palavra de Deus: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Veja que nós temos que ser honestos com as pessoas que nos ouvem. Do ponto de vista cristão, o homossexualismo é pecado, tanto quanto o adultério, tanto quanto a fornicação. O padrão de moralidade sexual cristão é rígido, fechado e não negociável. Sexo lícito para o cristão é aquele praticado dentro das paredes do casamento entre os cônjuges, um homem e uma mulher. Agora, é necessário deixar claro, amados, que a igreja não deve se posicionar como gestora atípica da moral alheia, da moral sexual da sociedade. A igreja não é polícia de moralidade sexual. Não compete a nós. Nós não devemos impor a nossa moralidade sexual. Antes, respeitar as decisões dos que pensam e sentem diferente de nós. Que eles possam exercer, como nós, seu livre-arbítrio. A minha chateação, às vezes, com alguns setores da igreja, é que algumas pessoas querem impor a nossa moralidade para toda a sociedade. Nós não temos esse direito e não é isso que Deus cobra de nós. O evangelho, amados, não é imposto, ele é proposto. Não é obrigatório, é voluntário. Não é compulsório, mas é por adesão. A Bíblia nos diz em Zacarias 4:6, né? E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias capítulo 4, verso 6. A igreja não aplaude o homossexualismo ou homossexualidade, são palavras sinônimas, como queiram, como não aplaude, nem chancela nenhum pecado sexual. Para nós não há diferença entre adúltero e homossexual, são pecados sexuais
da mesma estirpe. Eu vou explicar aqui o que pode ser mais grave, bom? Daqui a pouco. Mas não cabe à igreja impor a sua moralidade ao mundo. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer que levemos o seu conhecimento a um mundo livre para aceitá-lo ou rejeitá-lo. O próprio ídolo de Jesus, em Marcos 16 e 15, nos diz bem assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não obrigai toda criatura a aceitar o evangelho. Isso não está na Bíblia. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a opção, porque o verso 16 diz, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A vida espiritual é uma opção. A vida com Jesus é uma caminhada voluntária. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Então, a igreja, nós não podemos, amados, cair na armadilha de querermos impor a nossa moralidade às outras pessoas. Nós também, obviamente, por outro lado, a igreja também é livre para tratar do tema sob o aspecto teológico, doutrinário e filosófico, sem ser atacado ou amordaçado. Nos calar, não. Nós não constrangemos ninguém. Nós somos contra qualquer tipo de preconceito, mesmo porque o preconceito religioso ainda é muito vívido no Brasil. As pessoas têm preconceito contra os cristãos. Agora, recentemente, associações de juízes, promotores e advogados, graças a Deus não faço parte de nenhuma delas, fez aí uma nota de repúdio à nomeação de André Mendonça, que é um grande jurista e foi nomeado pelo presidente Bolsonaro agora para o STF, o indicado. E o fato é que a razão é que eles dizem que o Estado é laico e um religioso não pode ocupar um posto desse. Mentira! A laicidade do Estado significa dizer que o Estado não pode subvencionar, dar dinheiro, privilegiar ou se misturar com a religião. Agora, nós levarmos os nossos conceitos cristãos para qualquer tribunal, instância, nós podemos e devemos. Assim como as pessoas levam as ideias comunistas para os postos que ocupam, assim como no judiciário, assim como em todos os setores da sociedade, né? As pessoas levam as suas ideologias marxistas, leninistas, comunistas, ideologia de gênero, qualquer ideologia, nós cristãos podemos sim levar a ideologia cristã onde quisermos. O que não podemos é transformar o Estado, né, em uma extensão da igreja, nem receber subvenção do poder público. O Estado é laico, mas as pessoas têm as suas convicções religiosas. Então, amados, nós, obviamente, a igreja tem que estar sempre atenta ao amor e ao respeito aos direitos individuais e coletivos, né? Combatendo qualquer forma de odiosa discriminação. A igreja não pode discriminar, mas a igreja não pode deixar de pregar o evangelho de Cristo, tá bom? Nós temos que ter liberdade para dizer que, do ponto de vista bíblico, o homossexualismo é pecado. Não é crime. Não é crime. Não queremos criminalizar, não queremos colocar as pessoas na marginalidade. As pessoas têm que viver a vida como querem viver, tá bom? Mas nós temos a nossa moralidade e vamos continuar defendendo a nossa moralidade. O que a Bíblia, como eu li aqui em Romanos capítulo 1, o que a Bíblia reprova é o ativismo, né? As pessoas dizem que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo. Não é verdade. Sodoma e Gomorra foi destruída porque descumpriu um princípio básico do mundo oriental, do mundo antigo, que era a hospitalidade e principalmente o respeito às decisões das pessoas. Os homens de Sodoma e Gomorra queriam violentar os anjos. Os anjos eram, obviamente, bonitos, se destacavam, e eles queriam violentar, estuprar as pessoas, impor a prática homossexual. Tá bom? Então, o ativismo é um grande perigo, e o ativismo desagrada a Deus. Agora, nós temos que defender o direito das pessoas de fazerem o que quiserem com seus próprios corpos. Nós vamos manter o nosso padrão. Agora, a essa altura, Marcos, meu Deus, está na hora de acabar, pastor Marcos. Eu estou correndo aqui, mas está complicado. O assunto é muito extenso, é muito profundo. Eu estou ficando na superfície, porque o tempo não permite que a gente dê um mergulho mais profundo. Mas estou tentando passar de forma sucinta a verdade do Evangelho e também um pouquinho, né, de orientação jurídica de como procedermos para não sermos injustos com ninguém. A essa altura do nosso estudo, amados, é conveniente definir o que é pensamento, né? Nós definimos o que é o homossexualismo ou homossexual. Estamos falando de pensamento ou sentimentos homossexuais. Vamos definir o pensamento, né? Pensamento é o ato ou efeito de pensar. É aquilo que se pensa. O que é pensar? É submeter algo, alguma coisa, ao processo de raciocínio lógico. É exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção. É determinar pela reflexão. Então, o pensamento, amados, é o exercício do raciocínio lógico. Nós pensamos o tempo inteiro, até quando estamos dormindo, pensamos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5 das muitas ocupações e em sonhos. Então, nós descarregamos o HD durante a noite, né, do nosso cérebro. Não paramos em nenhum momento.
A Bíblia atribui grande importância ao processo do pensamento e aborda o tema repetidamente. Se não, vejamos aqui, amados, o processo de pensamento, em que pese se opere no âmbito do âmago do indivíduo, né, do cerne, do interior do indivíduo, ele pode ter 3 fontes. O pensamento pode vir do próprio pensante, ou como a Bíblia chama de carne, pode vir de Deus e pode vir de Satanás. Como é que é, pastor? Pensamento pode vir de Satanás? Sim, pode vir. Não é difícil crermos, amados, que Deus e nós, né, nós mesmos, podemos direcionar os nossos pensamentos. Nós sabemos que podemos fazer isso. Mas alguns ignoram o fato de que o inimigo das nossas almas, que alguns chamam de diabo, outros Satanás, e aí vai, também pode plantar pensamentos obsessivos e destrutivos em uma mente não guardada pelo Senhor. Embora também creiamos, amados, que Satanás não pode conhecer os nossos pensamentos, pois esse é um poder reservado somente a Deus. Não vou entrar nesse mérito, a discussão é profunda, mas o fato é que eu vou provar biblicamente que Satanás implanta pensamentos na mente das pessoas. Embora ele não possa acessar a sua mente e saber o que você pensa, ele pode implantar pensamentos, sugestões, influências na sua mente. Atos capítulo 5, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Todos conhecemos a história de Ananias e Safira, eu não vou repeti-la. João 13, verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então veja, Satanás plantou um pensamento. Satanás encheu o coração. E aqui, quando nós falamos de coração, amados, coração e alma nas Escrituras Sagradas são comumente sinônimos de mente, intelecto e emoção. É óbvio que o processo do pensamento gera emoções correspondentes ao objeto do pensamento. Se eu ficar pensando naquilo que me fizeram, né, nas maldades que me fizeram, eu com raiva das pessoas, eu vou ter um sentimento de raiva. Se eu ficar pensando em amor, eu vou ter um sentimento de amor. Se eu ficar pensando em vingança, em retribuição pelo que me fizeram, o meu sentimento vai ser um sentimento de vingança. Se eu pensar em perdão, o meu sentimento será de perdão. Se eu pensar em adoração, o meu sentimento será de adoração. Então veja que o processo do pensamento ativa também o processo de sentimento, e às vezes se confunde. Deus conhece todos os nossos pensamentos e emoções. Você não tem que se envergonhar de Deus, porque Deus sabe tudo sobre você. Ele é seu amigo, ele é seu parceiro, ele é seu companheiro. Você não esconde nada de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que quando se fala em coração, se fala em pensamento. Então, toda vez que você lê na Bíblia coração ou alma, está falando de mente, intelecto, tá bom? São todas as nossas faculdades emocionais, volitivas, né? Da vontade e tudo mais. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de tratar. Então, Deus conhece todos os nossos pensamentos. Deus sabe que o processo do pensamento, amados, influencia toda a vida física, emocional e espiritual do pensante. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, na mente, disso fala a boca. A Bíblia diz ainda, não estejais inquietos por coisa alguma, Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja que coração, sentimento, mente, pensamento precisam ser guardados por Deus. E olha o que a Bíblia termina dizendo no verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deus está dizendo que você pode ter o controle do seu pensamento. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Embora haja pensamentos que nos assaltem, nós também podemos controlar o processo do pensamento. Nós somos seres, nós somos animais, seres biológicos racionais, não irracionais. Nós não vivemos de sentimentos, nós não vivemos de instintos, nós vivemos do pensamento, do raciocínio. É por isso que o cristão não pode viver da emoção, né? Você não pode ser um crente Roberto Carlos, né? Vive de emoção, vive de sentimento, são tantas emoções, né? Ah, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, não vou.
Hoje eu não estou com vontade de dizimar, não vou dizimar. Hoje eu não estou com vontade de perdoar, não perdoo. Não. Eu não preciso sentir algo para fazer, né? Você levanta todo dia de manhã, às 4 da manhã, louco de vontade de trabalhar? Duvido, né? Mas quando chega o horário de você trabalhar, você se levanta e vai trabalhar. Por quê? Mesmo não sentindo vontade, mesmo que o seu sentimento seja oposto, você tem responsabilidades. A pessoa, se você levanta de manhã, fala para o seu patrão, pensa, olha, patrão, não estou sentindo de trabalhar hoje não. Eu falo, tá bom, não estou sentindo de pagar você também não. Passa no RH e pega suas contas. Então, o homem de Deus, o homem de um modo geral, ser racional que somos, nós não vivemos do que sentimos. Nós vivemos, a Bíblia diz, mas o justo viverá da fé. Vamos lá para Hebreus capítulo 10, verso 37 ao 39. Ainda um pouco cheio de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós não vivemos do que sentimos, nós vivemos do que cremos, do que sabemos. Não deixe sentimento. Sentimento não é guia de ninguém. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Provérbios capítulo 4, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então não embarque nessa de sentimento, que sentimento só vai te levar à derrota. Sentimento só vai te levar ao fracasso. Você precisa controlar o processo do pensamento na sua mente. E aí você vai ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa lúcida, uma pessoa com raciocínio lógico. Mas vamos lá. Colossenses 3, 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a Bíblia nos orienta a direcionar o pensamento. Você tem que controlar o fluxo do seu pensamento. Você não pode ser assaltado. É fato, amados, que nós não podemos evitar alguns pensamentos que nos vêm de supetão, que nos assaltam inesperadamente. Muitas vezes vindos simplesmente da nossa própria carne. E outras vezes plantados por Satanás. Sabe aquele pensamento obsessivo que você tem? Você não quer pensar em algo, mas você volta a pensar. Você não quer lembrar-se de algo, mas você está sempre se lembrando. Né? Isso pode ser a carne ou pode ser Satanás, plantando pensamentos na sua mente, direcionando pensamentos na sua mente. É por isso que Jesus disse, olha, amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 5 em diante, me veio à mente aqui agora. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Já estou lá no verso 7. O verso 8 diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então veja que você tem que tomar cuidado, porque Satanás está tentando influenciar a sua vida. A sua carne clama pelo pecado. Nós temos uma tendência natural pelo pecado. Qualquer homem ou mulher cristão, essa é a verdade, cristão ou não, qualquer homem ou mulher cristão ou não, está sujeito a ter pensamentos homossexuais. Ah, pastor, sangue de Jesus, isso é impossível para um cristão. Não, não é impossível, não. Tá? A inclinação natural da carne é o pecado. Porque alguém teve um pensamento homicida, não significa que seja assassino, né, amados? Porque teve um pensamento de morte, não é homicida. Porque teve pensamento de adultério, não é adúltero. Obviamente, se teve pensamentos homossexuais, também não é necessariamente um homossexual. Qualquer um de nós pode ter pensamentos, pode ter ideias de adultério, de homossexualidade, de vingança, de ódio, de morte, de rebelião. São todas ideias que nós sabemos que desagradam a Deus, mas ninguém está isento de pensar assim, de ser assaltado por sentimentos de ódio, sentimentos de morte, sentimentos de vingança, sentimentos que a gente sabe e pensamentos obsessivos que nós sabemos que levam à destruição. Nós tivemos agora, amados, nós temos que parar de desmistificar o povo cristão. A Bíblia diz que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos do mundo. Ninguém está acima da tentação. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 1, verso 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que quando ele for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Eu não estou livre de tentação, você não está livre de tentação. É por isso que nós cantamos, né, na harpa cristã, tentado, não cedas. Ceder é pecar. Agora, ser tentado, até Jesus foi. Ele foi levado 40 dias para o deserto para sofrer uma pesada tentação. Então vamos parar com hipocrisia, esse negócio, eu nunca tive pensamentos que desagradam a Deus. Lógico que você teve, você não quer admitir, mas você teve. Todos nós somos assaltados por pensamentos que desagradam a Deus, inclusive pensamentos destrutivos.
Nós temos aí na Bíblia 2 casos clássicos. Nós temos Jonas e temos Elias, que pediram para morrer. Eles tiveram pensamentos suicidas. Então, nós tivemos agora na pandemia um monte de casos de pessoas que tiraram a própria vida. Então, nós temos que parar com a hipocrisia e saber que o que acontece lá no mundo pode acontecer dentro da igreja. Então, muito cuidado, muito cuidado. Diz a Bíblia em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa arrogância, né, triunfalista, nós não somos a igreja triunfante, viu, amado? Nós somos a igreja militante. Nós seremos triunfantes quando morrermos, estivermos com Jesus, ou quando ele vier arrebatar a igreja. Por enquanto, somos igrejas militantes, não concluímos a nossa missão. Estamos sujeitos à queda. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, do 6 ao 8. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15, né? Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Quando somos tentados, somos atraídos, engodados pela nossa própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Todos nós temos potencial para o pecado. E nós temos que parar com essa hipocrisia e com esse triunfalismo barato de que nós estamos isentos disso. É por isso que José, quando foi tentado por Zuleika, a tradição, a Bíblia não diz, mas a tradição diz que o nome da mulher de Potifar era Zuleika. Quando ela tentou José, José não ficou para pagar para ver. José, mesmo que tenha perdido a capa, ele manteve a salvação. Ele foge. A Bíblia diz, foge dos desejos da mocidade. Não se brinca com o pecado, porque todos nós estamos sujeitos a cair. Temos que parar com essa hipocrisia, com esse discurso demoníaco de que estamos acima da tentação. Não estamos. Eu não estou, você que me ouve não está, ninguém está. O único homem sem pecado, nós vamos para Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí nós vamos lá para 1 João capítulo 1, verso 8, né? Que nos diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Não há verdade em nós. A Bíblia diz no verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos por pensamento, por palavra, por obras, por omissão. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem ou não faz comete pecado. Então, quando você não faz o bem que você precisa fazer, você também peca por omissão. Então, o pecado, infelizmente, é uma realidade e nós temos que constantemente lutar contra ela. Não existe homem sem pecado. Todos nós pecamos. Diz que uma certa vez um presbítero chegou na igreja e falou, mas eu quero oferecer um culto em ação de graça porque faz 30 anos que eu não peco. Só na cabeça dele, né? Se fosse verdade, já tinha pecado. Então, isso não existe. Como vimos, amados, nós não podemos evitar ser surpreendidos por pensamentos pecaminosos. Não podemos evitar. Nós teremos pensamentos ligados ao pecado. Dentre eles, os homossexuais. Mas podemos exercer, capacitados pelo Espírito Santo, domínio sobre pensamentos indesejáveis, rejeitando pensamentos que não agradam ao Senhor e conduzindo nossa mente a pensamentos espiritualmente edificantes. Isso é plenamente possível. Veja que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, verso 6 ao 7, né? E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás, né? Gênesis 4, 6 ao 7. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, é uma tradução mais atualizada, né? Mais simples, mais coloquial. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você tem que dominar os seus pensamentos. Você tem que dominar o seu pecado. Você tem que dominar os desejos da sua carne. O próprio Paulo diz, né, em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 10, perdão, do 3 ao 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As pessoas erroneamente usam esse texto aqui para falar de suposta guerra espiritual. Não, a Bíblia não está falando de ficar expulsando demônio, procurando demônio. É crente caça-fantasma agora. Crente caça-fantasma, vamos ficar procurando demônio. Isso não é uma balela, isso é um papo furado, isso não existe na Escritura. Eu vou ler para você aqui, vou provar que a Bíblia não está falando de guerra espiritual, a Bíblia está falando de guerra mental. Não deixa de ser uma guerra espiritual. Eu vou citar o mesmo texto que eu citei, 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao 5, na Nova Versão Internacional. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Olha só.
Nós temos ajuda sobrenatural. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortaleza? A guerra espiritual. Não, papo furado. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Estão querendo reinventar a roda. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia está falando aqui do processo do pensamento. A batalha mais importante que travamos contra o pecado, meu irmão, a maldade, o fracasso. Às vezes a nossa mente, os nossos pensamentos nos condicionam para o fracasso. Quando Deus fala com Gideão, Deus fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele fala, se o Senhor é comigo, por que tudo isso então não sobreveio? Por que nós estamos vivendo na miséria? Que é feito das maravilhas que os nossos pais contaram no Egito? Eu sou o menor da casa do meu pai, o meu menino era mais pobre em Manassés, eu vou viver uma vida desgraçada, miserável, eu nasci para ficar... A mente dele, ele já tinha perdido a batalha na mente. O Senhor fala com ele, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele estava dizendo, eu sou um lixo. Deus está falando, você tem valor. Ele estava dizendo, eu sou um lixo. Amado, Deus vê em você coisas que nem você vê. Deus vê valores em você que nem você enxerga, mas Deus consegue ver. Ele sabe que você é especial. A batalha mais importante que travamos, vou repetir, contra o pecado, contra a maldade, contra o fracasso, é na arena da mente, meu irmão, dos pensamentos, dos sentimentos. Se a carne, ou o inimigo, ou Satanás dominarem e conduzirem os nossos pensamentos, em tudo seremos derrotados. Se Cristo dominar nossa mente, dominará nosso corpo, nosso caráter, nossas atitudes e conduzirá nosso destino e nosso futuro em glória. Se formos primeiramente derrotados em nossa mente, seremos completamente derrotados ao final. Se Satanás dominar o seu pensamento, a sua mente, ele vai fazer com que todo o seu corpo seja tenebroso e a sua vida seja uma vida de derrota. Embora nós sejamos escravos das nossas palavras, nós somos senhores dos nossos pensamentos e podemos conceder esse senhorio a Cristo e passar a pensar como ele, deixando que ele conduza o processo do nosso pensar e que projete a mente dele em nós. Olha que coisa tremenda. Deus projetar a mente dele em mim e em você. Nós passarmos a pensar como Cristo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, eu estou citando aqui para você poder acompanhar quem quiser, 1 Coríntios capítulo 2, do verso 9 ao 16. Eu vou ler na versão internacional, tá bom? Na nova versão internacional, você pode depois ler na João Ferreira de Almeida, como quiser. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Ninguém me conhece além de mim. Meu Espírito conhece o Samuel. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Espírito de Deus, obviamente, com letra maiúscula. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, glória a Deus, que palavra tremenda, maravilhosa, né? Deus está dizendo que nós temos o controle sobre o processo do pensar. E nós podemos delegar esse controle ao Espírito Santo e às Escrituras. O homem, especialmente o homem cristão, precisa compreender que nossos pensamentos não são uma sentença definitiva, nem nos definem por si só. Mesmo aqueles pensamentos que nos constrangem, nos incomodam e até assustam. Eu não sei você, mas eu já tive pensamentos que me assustaram. Teve coisas que eu pensei que eu não sabia que eu era capaz de pensar. Teve coisas que eu desejei fazer que eu não sabia que eu era capaz de desejar fazer. Teve atitudes que eu desejei tomar no meu íntimo, só eu e Deus sabemos, que eu não sabia que tinha potencial para ter tanta raiva, para ter tanto ódio, para ter tanto pecado dentro do meu coração. E mesmo esses pensamentos que te assustam, e talvez você já tenha tido pensamentos homossexuais, talvez você já tenha tido pensamentos que desagradam a Deus, pensamentos até homicidas, pensamentos até de morte, tentando tirar a própria vida, pensamentos ruins, mas esses pensamentos não te definem, todos nós estamos sujeitos a ter esses pensamentos, mas nós podemos dominar o processo do pensar e, auxiliados pelo Espírito Santo, mudar a chave do pensamento. Oh, glória a Deus, que coisa boa, né? É o que fazemos
com o processo do pensar, meu irmão. Como nós tratamos e administramos nossos pensamentos, nossa mente, nossa alma, nosso intelecto, nossos sentimentos, que definirá o nosso destino, o nosso caráter, quem nós realmente somos ou queremos ser em essência. É o seu pensamento que vai definir quem você é. Você precisa mudar o seu pensamento, você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa resistir aos pensamentos que são destrutivos, que são prejudiciais, que vão te atrasar, que vão te tirar do alvo. Que pena, eu tenho que terminar, eu tinha bastante coisa para falar. Não sei se tem alguma pergunta, daqui a pouco eu vou reservar alguns minutinhos. Eventualmente, nós podemos não conseguir impedir nossas mentes de pensarem o pior, mas podemos escolher pensar o melhor. Às vezes vamos pensar o pior, vamos pensar aquilo que desagrada a Deus, mas nós podemos repreender esse pensamento. Nós podemos afastar esses pensamentos que pelo resto da vida tentarão nos perseguir, mas podemos resistir a eles e podemos pensar naquilo que agrada ao Senhor. Voltando lá para Filipenses 4:8, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você não deve pensar naquilo que é odioso, mas no que é amável. Não aquilo que é baixo, mas aquilo que tem virtude. Não aquilo que é animal, mas aquilo que é espiritual. Você pode, sim, controlar o processo dos seus pensamentos. Então, não pense que os seus pensamentos, especialmente esses que vêm da carne, que são plantados por Satanás em nós, esses pensamentos não nos definem. Estamos sujeitos a eles porque estamos na carne. Mas os nossos pensamentos, os que nos definem, são aqueles que nós escolhemos pensar, aqueles que nós escolhemos direcionar. Nós não somos animais. Nós não somos conduzidos por instintos primitivos. Nós somos conduzidos pela palavra do Senhor. Nós somos conduzidos por pensamento racional, por pensamento que nós temos o direito, o poder e a autoridade de administrar com a orientação do Espírito Santo. Eu termino esses breves pensamentos, meus amados, com uma reflexão profunda do grande apóstolo Paulo, né? Um homem com inclinações violentas e terríveis, um homem mau, um homem que consentia nos homicídios, que perseguia o povo de Deus. E ele vivia um grande conflito pessoal, mas venceu as suas más inclinações por meio de uma vida de serviço e comunhão com Cristo. Eis aí um exemplo de vitória na administração dos pensamentos e sentimentos. Vitória que também pode ser sua. Você não está condenado a pecar. Eu vou terminar lendo aqui a palavra de Deus em Romanos, capítulo 7, do verso 14 ao 25. Eu vou ler direto na Nova Versão Internacional. A João Ferreira de Almeida é um pouquinho diferente, mas eu acho que essa vai ficar mais didática, especialmente para os jovens. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Que conflito e que palavra maravilhosa, extraordinária de Deus para nós. Temos dentro de nós esta luta e eu creio que o Senhor Jesus vai nos fortalecer espiritualmente hoje para que nós tomemos a decisão certa. E com a nossa mente, com o nosso raciocínio, controlando o processo de pensar, nós possamos viver para Jesus Cristo conscientemente, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te faça feliz. Foi uma alegria para mim, um tema tão profundo, tão difícil. Parabéns a vocês pela coragem de querer debater um tema que é um tabu hoje em muitas igrejas, mas eu penso que nós temos que conduzir as pessoas à verdade, a verdade do Evangelho, uma verdade que não exclui, que inclui, uma verdade que compreende, que ajuda, que socorre e que liberta. Deus abençoe vocês, foi uma grande alegria. Pastor Marco, fique à vontade.
se houver alguma pergunta, alguma coisa que os irmãos queiram, amém. Se não houver, eu agradeço de coração a oportunidade. Tem sim, pastor. Temos uma pergunta aqui. A pergunta é o seguinte: gente, uau, que pancada essa mensagem. Glória a Deus, viu? Glória ao Glória a Senhor. Deus. É, se já estou com esse desejo, ou, ou já pequei nesta área, como faço para retornar aos caminhos do Senhor? Meu irmão, só você ter esse desejo de retornar já significa que você já está voltando. O pecado não vence a igreja vence o pecado pelo sangue de Jesus. Eu nunca me assustei com o pecado. Tem gente que se Glória a apavora. Deus. Ah, o pecado não é nada, meu irmão. O pecado já foi, essa questão do pecado já foi resolvida há 2000 anos atrás. O fato da pessoa ter esse temor, essa reverência, esse desejo de voltar para Jesus, já significa que você está em processo de libertação. Está em processo de cura espiritual. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não existe um pecado que seja tão grande que não possa ser perdoado pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o próprio Filho dele. Eu sou sincero, irmão, se alguém quiser meus filhos, Ana Beatriz e Samuel, sou sincero, não vou mentir, não. Se eu tiver aqui na minha casa, alguém falando assim, olha, tem 1000 pessoas agora no estádio, se você entregar os seus 2 filhos, 2000 pessoas vão sobreviver. Eu falo, arranja 2000 caixões, que ninguém põe a mão nos meus filhos. Sou sincero. Mas Jesus foi tão bom que ele deu o próprio filho dele para que ele pagasse o preço dos nossos pecados. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O pecado não vence a igreja vence o pecado pelo sangue de Jesus. Todos nós temos inclinação para o pecado. Se você teve inclinação, ou mesmo se você pecou na prática do homossexualismo, da prostituição, da fornicação, do adultério, da bestialidade, qualquer pecado sexual, se você se arrepender, se você pedir perdão a Deus, ele está pronto a te perdoar, a esquecer o que aconteceu e você viver uma vida plena com Jesus, tá bom? Aquela mulher adúltera, quando esteve com Jesus, queriam apedrejá-la, mas Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, então vá. Só fez uma advertência, não peques mais, tá bom? Então vá, se você praticou, esqueça. Deus já lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Você não é menos cristão do que eu. Cada um tem falhas diferentes, tá bom? Eu não tenho falha nessa questão do homossexualismo, não tenho inclinação para isso, graças a Deus, mas algumas pessoas têm. E eu tenho inclinações para outras coisas. Os pecados dos homens são apenas diferentes, não são nem mais graves, nem menos graves. Então não é porque alguém praticou o homossexualismo que ele está excluído do reino de Deus, a não ser que ele não se arrependa. Bom, se não se arrepender, infelizmente, qualquer pessoa, adúltero, fornicário, qualquer pessoa que não se arrependa dos pecados sexuais, irá para o inferno. Mas quem se arrepende encontra reconciliação plena por Jesus. Jesus nunca vai lançar em rosto o que você praticou. Deus te abençoe.